Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do seu Diálogos com o MPPE, o programa de entrevistas do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Nesta edição, nós vamos falar sobre direito do consumidor, em especial sobre empréstimos consignados, que são aqueles dados a pensionistas, aposentados que recebem benefício do INSS e também para servidores públicos que têm debitado no seu contra-cheque o benefício do empréstimo. Para falar um pouquinho sobre isso, nós convidamos a promotora de justiça Liliane Rocha e coordenadora também do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e Defesa do Consumidor, do MPPE, o CAOP Consumidor. Doutora Liliane, bem-vinda mais uma vez ao Diálogos com o MPPE. Eu já começo, doutora Liliane, a gente iniciou aí falando sobre a questão do que é o empréstimo consignado. Nos 6 primeiros meses de 2020, a Secretaria Nacional do Consumidor, ela recebeu mais de 30 mil reclamações sobre empréstimo consignados. E, ao mesmo tempo que tem esse número em 2020, nos 6 primeiros meses, em 2019 foram mais de 10,9 empréstimos contraídos. Então, como é que a gente pode explicar essa questão? Como explicar esse paradoxo? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez no Diálogos com o Ministério Público. Essa questão realmente inquieta, Rafael. Na verdade, a necessidade do consumidor é muito grande. Nós estamos vivendo um momento de pandemia e há no Brasil, mesmo já havia antes da pandemia, um problema do superendividamento, que preocupa todos nós que fazemos a defesa do consumidor no Estado, no município, no país. Essa é uma situação extremamente preocupante, porque nós ainda não temos uma legislação, temos tramitando no Congresso um projeto legislativo sobre o superendividamento, mas até hoje nós não estamos, e o brasileiro cada dia mais se endivida. Então, esse é o motivo pelo qual o consumidor procura, de fato, o empréstimo consignado em razão do valor do juro ser menor. Mas, por outro lado, há muita fraude nesse setor de empréstimo consignado, há muita reclamação, o consumidor já foi e aí continua sendo muito prejudicado por conta das fraudes, e tudo isso é uma bola de neve. Doutora, e em caso do aposentado, do pensionista contrair um empréstimo em benefício de terceiro, alguém da família, ele pode repassar a obrigatoriedade de pagar as parcelas desse empréstimo para essa pessoa que foi beneficiada, ou é exclusivo para quem contraiu, ou seja, para o titular? O titular é que tem que pagar esse empréstimo. A responsabilidade pelo pagamento do empréstimo é da pessoa que contraiu o empréstimo, então não tem, em tese, como ele repassar essa responsabilidade. Muitas vezes o idoso, ou até o consumidor que não é idoso, contrai empréstimo para um amigo, para uma pessoa da família. Nesse caso, o empréstimo está em nome dele, como eu digo, e ele vai ser responsabilizado por esse pagamento. Mas a legislação já permite você contrair o empréstimo em nome de terceiros. Agora, para isso, a administração, aquela empresa pela qual você trabalha, aquela instituição, tem que permitir, e essa questão precisa ser regulamentada. Não é uma coisa simples, usual, corriqueira no dia a dia. A maioria dos empréstimos são feitos exatamente por uma pessoa e muitas vezes ela está atendendo ao interesse de outros. Então, o consumidor deve ficar atento, e principalmente o idoso. Doutora, em caso de morte desse aposentado, desse pensionista, a dívida ela é extinta ou repassada, herdada pelos herdeiros aí mais próximos? Não, Rafael, a dívida não é extinta. No caso de morte, mesmo que se faz com os haveres, se faz também com os débitos. Então, os créditos e débitos são apurados depois da morte de uma pessoa. Então, não se extingue de maneira alguma. Vai ser apurado mesmo, o espólio vai responder pelo débito e, se houver bens, os bens vão responder, os bens de cada herdeiro, na proporção do seu quinhão. Então, realmente não há essa extinção da dívida em razão do óbito. Doutora, a gente sabe que quando a gente compra, por exemplo, qualquer mercadoria, a gente tem o direito da troca ali, ou até a própria desistência aí no período de tempo. E o empréstimo consignado? A pessoa fez o empréstimo, mas se arrependeu, viu que não tinha condições de pagar ou viu que não tinha necessidade pelo momento, foi por um impulso. E aí, pode pedir revisão desse contrato ou pode extinguir o empréstimo, cancelar o empréstimo?
se por acaso esse consumidor tiver contraído esse empréstimo ainda por telefone, por meio digital, por meio telefone não, por meio digital, ou seja, à distância, ele pode, mas no prazo de 7 dias. Mas se ele foi lá, assinou pessoalmente o contrato, ele não pode mais desistir. Agora, em relação à questão da alteração do contrato, se houver onerosidade excessiva, aí eu entendo que pode. Aí teria que entrar em acordo com o banco, e se o banco não quiser, vai ter que procurar o judiciário. Mas se começar, tiver alguma desavença no meio do contrato, se o consumidor perdeu o emprego, se a Selic cair muito e o consignado de uma hora para outra, são hipóteses que eu estou dando, se mostrar onerosa, eu entendo que é permitido uma ação por onerosidade excessiva, uma revisão do contrato. Mas não é um caso que você pode dizer que todo dia se aplique indistintamente. Tem que realmente haver onerosidade excessiva e comprovada. Doutora, existe algum limite percentual para o valor contraído aí pelo empréstimo? Essa margem é de 30% para empréstimo consignado e 5% para cartão consignado. O empréstimo do consumidor não pode exceder 35% do ganho líquido desse consumidor, a fim de não comprometer sua manutenção e sua vida digna. Eu diria que é preciso ter cuidado e manter, em observar essa margem, tanto por parte do consumidor que contrai o débito, como pelas empresas que operam e vendem esses serviços. É importante que o consumidor denuncie ao Ministério Público se houver algum banco, alguma financeira que esteja utilizando mais de 35% da margem de um consumidor para comercializar empréstimo. Doutora, o que é justamente esse cartão de crédito consignado e se pode contrair o empréstimo consignado e o cartão consignado ao mesmo tempo, ou se são contratos diferentes? São contratos diferentes e eu entendo que, de preferência, esses contratos devem ser firmados em instrumentos diferentes. Por que eu digo isso? Porque no Ministério Público já tivemos várias reclamações de consumidores prejudicados por não saber se tinham contraído um empréstimo consignado ou um cartão consignado. Porque o banco botava um quadradinho apenas para ele marcar um X. E esse X muitas vezes era marcado de forma errônea, ou muitas vezes nem era marcado. Segundo o consumidor, era a própria empresa que marcava esse X. E a gente terminou judicializando essa questão. Então, para maior segurança, é importante que o consumidor exija um contrato para o cartão e outro contrato para o empréstimo, e que esse contrato seja claro, definindo objetivamente nas cláusulas o que é o contrato e outro o que é o cartão. Doutor, eu queria agora que a gente falasse um pouquinho dessas mudanças provisórias que o governo federal ele fez em relação aos empréstimos até dezembro de 2020, enquanto durar pelo menos essa pandemia, né? Uma delas é o desbloqueio do cartão consignado, como é que era antes e como é que está agora. O período de carência para o pagamento da primeira parcela e o limite do uso do cartão consignado. Rafael, o governo, em julho, incentivou e procurou minimizar a questão do superendividamento. E uma das medidas que ele adotou foi exatamente essa. Permite às empresas que estão concedendo crédito que recebam esse crédito até 90 dias depois da assinatura. Então, ele dá ao consumidor esse prazo, essa carência de 90 dias para iniciar o seu primeiro pagamento. Lembrando que esses 90 dias, eles são computados no número de parcelas, não são 3 parcelas extra, não são 90 dias extra, é apenas 90 dias deferido no tempo, para frente, o que significa realmente uma vantagem para o consumidor. Doutora, em caso de não quitação aí da dívida, pode ser penhorado os bens do beneficiado para pagar o que ele deve ou não? Pode, mas não necessariamente o processo para recebimento da dívida começa pela penhora. A penhora
já é uma parte do processo executivo interposto pelo credor contra o consumidor. Toda essa cobrança deve ser precedida de uma fase administrativa em que o banco cobra do consumidor, que o consumidor tenta pagar, e não conseguindo, hoje a gente tenta conciliar ao máximo, inclusive todos os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, a Defensoria, o próprio Tribunal de Justiça de Pernambuco conta com o órgão, o Ministério Público também conta com o órgão que faz essa intermediação, essa autocomposição entre o devedor e o consumidor, antes de judicializar a questão. Até porque no período pandêmico, se a pessoa não tem com o que pagar, há um entendimento por parte do credor, ou deve haver, de que não adianta forçar essa barra, vai penhorar o quê se o consumidor não tiver bens, por exemplo. Então, não necessariamente começa pela penhora, mas pelo diálogo. Doutora, a gente vai chegando ao fim da nossa entrevista. Mais uma vez eu queria agradecer pela participação da senhora, esclarecendo mais um importante direito aí do consumidor, que é essa questão do empréstimo consignado. Mas antes eu queria que a senhora deixasse os contatos do CAOP Consumidor, quais são as ferramentas aí, as plataformas que o consumidor pode buscar para procurar ajuda no Ministério Público. O consumidor deve procurar o Ministério Público pelo número 127, a Ouvidoria do Ministério Público, o CAOP Consumidor, o PROCON Recife, os PROCONs no interior, juizados, inclusive foi criado recentemente um juizado virtual, é importantíssimo fazer essa reclamação, não precisa até 40 salários, aliás, até 20 salários, não precisa de advogado, mas o WhatsApp da ouvidoria é 99679-0221. O site do Ministério Público, www.mppe.mp.br. E o Disque MP, como já me referi, 127. O consumidor será sempre atendido através desses canais de comunicação. Doutora Liliane Rocha, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no nosso Diálogos com o MPPE e obrigado a você que nos acompanhou até agora em mais esta edição. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.